Meus irmãos, nós abriremos o texto para a nossa reflexão nesta ocasião, onde nós leremos aqui o texto de Êxodo, seu capítulo número 20. Apenas o verso de número 12, meus irmãos, que diz assim para nós: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esperamos em Deus que este mandamento fique bem firmado no nosso coração, bem gravado, esculpido na nossa mente e no nosso coração, para vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Oramos mais uma vez, meus irmãos. Pai, aqui estamos em torno da tua palavra, reunidos para receber do Senhor alimento para a vida, para nos conduzir em vida, para que vivamos bem, para que a nossa vida seja existida, realizada de acordo com a tua vontade, ó Deus, e que ela resulte em bem tanto para o indivíduo, para nós como cristãos, como para o lar, como para a sociedade que nos cerca. Por isso precisamos ouvir a tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, que muito precisamos de ti. Fala ao nosso coração, desperta-nos no nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Esse mandamento evoca uma pergunta para nós refletirmos, irmãos, acerca das famílias na presente época. Como é que têm vivido as famílias da nossa geração? As notícias não são das mais favoráveis, não é? Basta assistirmos um pouco da mídia, no repórter e a própria convivência com a sociedade. A gente sabe que as notícias não são tão muito boas. A gente vive numa época em que os laços familiares se afrouxam. A autoridade dos pais é questionada e os filhos são ensinados pela sociedade a pensar com uma independência precoce, muito precoce. No entanto, meus irmãos, o quinto mandamento, ele permanece como um pilar, aqui imutável, que revela a vontade de Deus, consoante a família. Ele é o primeiro mandamento da segunda tábua das leis, ou da lei, aquela que regula nossos deveres agora uns para com os outros, não é? E esses deveres de uns para com os outros começam dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na relação com os pais. E não é por acaso, meus irmãos. A casa, exatamente a casa, o lar, é aí o primeiro campo de batalha daquilo que a Escritura chama de uma vida de santidade, de uma vida separada para Deus. Deus nos chama a começar a obediência no berço da vida, família, dentro da família. Meus irmãos, há muito que falar sobre os mandamentos, especialmente hoje sobre o quinto mandamento. Há muito que dizer e será dito, né, tanto nos cultos quanto também na escola dominical. Haverá um momento que os irmãos também vão refletir sobre os mandamentos do Senhor. E nós perguntamos a nós mesmos nesse instante: nós amamos a vida? Nós estamos realmente interessados em viver bem? Viver com qualidade de vida, viver dias melhores? Esse é o nosso anelo? Tenho a impressão que sim, não é? Nós queremos isso. Então nós precisamos ouvir, precisamos receber e dar a atenção que nos é ensinado nesse texto. A partir do que é aqui colocado para nós em poucas palavras. Há diversos ângulos pelos quais esse mandamento pode ser visto. E hoje nós começamos a observar sobre a honra que é devida aos dois, ao pai e à mãe. O quinto mandamento, ele exige uma honra igual, tanto ao pai quanto à mãe. É necessário lembrar disso, meus irmãos.
A honra que Deus exige, ela deve ser dirigida a ambos de forma indistinta. Indistinta. Porque ambos foram revestidos pela autoridade divina. Ou ambos receberam a autoridade de Deus sobre o núcleo familiar, sobre a família. O próprio mandamento é o fundamento disso. Não é? A Escritura, tanto neste mandamento e associada a outros textos, usam basicamente duas figuras ou duas linguagens para falar dos líderes do lar, dos cabeças da casa, não é? O pai e a mãe. A Escritura também usa a palavra pais, não é? Pai e mãe, ou simplesmente pais. E quando você vai à Escritura e estuda essa forma da Escritura falar dessas autoridades, elas não mostram diferença substancial. Estão a mostrar que ambos têm autoridade dentro do lar. A começar pelo mandamento, tanto aqui em Êxodo 20, 12, quanto lá em Deuteronômio, que também fala deste mandamento, ele fala: honra o pai e a mãe. Ou seja, os pais. Houve uma ocasião em que é dito que os pais de Jesus levavam Jesus, não é? Anualmente para o templo. Então, quando fala de pais, está falando que tanto Maria quanto José iam levar Jesus ao templo. Eram os dois. Os dois tinham esta prática. Está lá em Lucas. Em João também, capítulo 9, fala de certa ocasião que um homem cego de nascença estava diante dos discípulos e os discípulos perguntaram a Jesus sobre quem havia pecado. Os pais dele, ou seja, o pai ou a mãe, ou ambos, não é? Ou fora o próprio homem. Então ali usa a palavra pais, essa terminologia, para dizer a mesma coisa, pai e mãe. Então não há diferença substancial aqui sobre essa linguagem que a Escritura usa. É interessante que Paulo, ele usa as duas formas em Efésios. Quando você vai a Efésios, peço que abra, Efésios capítulo de número 6, verso 1 e 2, observe como Paulo junta então essas duas linguagens, não é? Essas duas formas de expressar essas autoridades do lar. Diz lá Efésios 6, 1 e 2 assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E depois ele diz: honra, aí ele lembra o mandamento, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Então temos aqui as duas linguagens sendo usadas. E quando nós vamos a Levítico, o autor do texto até inverte a ordem. Levítico capítulo 19, verso 3. Lembre-se, às vezes o texto, via de regra, quando dá um primeiro nome ou uma lista, ele chama atenção para o primeiro. Não é? E aqui, por alguma razão, o autor, movido pelo Espírito Santo de Deus, colocou a mãe primeiro. Levítico 19, 3 diz assim: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, meus irmãos, por que é tão importante nós chamarmos a atenção para a honra devida a cada um dessas autoridades dentro do lar, pai e mãe? Então, meus irmãos, isso é necessário porque a menção do papel da mãe, da mulher, ela não é só um apêndice, uma coisa que não tem, ou que tenha pouco significado na estrutura familiar. Ela merece, ela deve ser tratada com o mesmo respeito que os filhos devem dar ao seu pai. Não é? Os filhos, meus irmãos, eles podem facilmente perceber errado o mandamento e achar que a honra deve ser dada para o pai, porque ele é o homem da casa, não é? E é verdade, há papéis um tanto diferentes nesse sentido, mas isso pode então equivocar a mentalidade do filho, achar que então que a honra só é devida ao pai. Só que o mandamento não fala disso, ele fala da honra aos dois, ao pai e à mãe. Ainda que a mulher, conforme a própria Escritura nos ensina no outro sítio, no outro lugar, seja a parte mais frágil da família, do lar, do casal, mas ela deve ser igualmente honrada, e isso é uma exigência que nos é posta neste mandamento. E Provérbios, e nós vamos chamar atenção para Provérbios mais além. Provérbios, ele nos ensina como é importante os filhos dar atenção, mesmo quando a mãe está lá velhinha já, né?
com seus anos avançados. O texto de Provérbios, capítulo 23, verso 22, fala assim: ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe. Então ele acrescenta, quando vier a envelhecer, né? Quando já tiver com os anos avançados. Então o ensino, meus irmãos, ele corrige um erro comum de desvalorizar a figura da mãe dentro da estrutura familiar, né? Então, filhos, honrem tanto teu pai quanto a tua mãe, porque ambos foram constituídos como autoridade, não é? E todos nós aqui somos filhos, não é? Mas há um outro aspecto que é necessário chamar a atenção acerca deste mandamento, meus irmãos, que a gente não pode passar distante dele, é que diz respeito ao papel dos pais, do pai e da mãe. O papel dos pais, meus irmãos, ele é essencialmente, não só, mas essencialmente de ordem espiritual. Ele não é apenas, vamos sintetizar aqui, funcional. O papel dos pais é essencialmente espiritual e não só funcional. O que eu estou querendo dizer com isso é que o papel dos pais, meus irmãos, conforme instituído pela palavra do Senhor, vai muito além da função biológica, não é? De a mulher dar à luz ao filho e depois ambos sustentarem os seus filhos. E ele vai muito mais do que uma questão social, no sentido de que os pais vão ajudar os seus filhos na sua luta pela sobrevivência e para colocá-los, inseri-los na sociedade. Os pais são chamados, irmãos, para serem mestres, para serem os pastores dos seus filhos. Eles têm um papel essencialmente espiritual, são aqueles que transmitem a palavra de Deus, são os responsáveis diretos pela formação espiritual e moral dos seus filhos. Os pais, você que é pai, tem esse dever diante do Senhor. Por que nós dizemos isso, meus irmãos? Porque nós temos que refutar um pensamento que tem impregnado a sociedade e a formação da sociedade há bastante tempo. É um pensamento evolucionista. É o pensamento, meus irmãos, que coloca este mandamento de cabeça para baixo. Muitos, e depois eu falo quem esses muitos, não é de forma sintética, muitos afirmam que o quinto mandamento, ele nasceu de uma necessidade. Ele nasceu de uma necessidade evolutiva da sociedade humana. O pensamento comum é que a sociedade em que nós vivemos, ela entende que os filhos precisavam respeitar os pais para a sua própria sobrevivência e para que eles pudessem ser inseridos no mundo e na sociedade. Então, os pais precisavam ser respeitados pelos filhos, porque os filhos dependiam dos pais, ou dependem dos pais, unicamente para a sua sobrevivência. E com o avanço da sociedade, os filhos vão deixando de ter a mesma necessidade dos pais. É verdade, meus irmãos, que em tempos mais remotos, mais antigos, os filhos, até hoje, não é? Em certa medida acontece, os filhos costumavam herdar a profissão dos pais, não é? O pai era carpinteiro, o filho também era carpinteiro. Os filhos iam herdando a profissão e as herdades, não é? O patrimônio dos pais, e dependiam inteiramente deles para serem inseridos no mundo, não é? Tanto no mundo do trabalho quanto na sociedade em geral. No entanto, meus irmãos, esse argumento, que é evolucionista, ele reduz o mandamento divino a um arranjo cultural, e ignora a origem dele. A origem dele é divina. Foi dado por Deus. Ele não é uma criação do homem, porque alguns argumentam que este mandamento foi uma criação dos homens. Mas ele é uma criação divina. Aqueles que argumentam que ele é uma criação dos homens, em algum momento eles colocam sobre este mandamento o selo divino, para lhe revestir de maior autoridade. Mas lá no fundo, lá na raiz de tudo, creem que foi uma solução que o homem criou para a sobrevivência humana. Então, as perspectivas desse argumento, meus irmãos, elas estão presentes. Aqueles que frequentam mais as faculdades vão perceber isso ao ler certos pensadores, por exemplo, da área das ciências sociais. Temos lá, entre os
entre os referenciais da sociologia, está lá o Emile Durkheim, outro pensador, o Sigmund Freud, né, o Freud, influenciando nesse sentido, e na própria teologia, a chamada teologia liberal, que influenciou a crítica da escritura, chamada alta crítica, tentando dividir e desvalorizar a escritura, como um pensador chamado Júlio Wellhausen. Eles veem esse mandamento como construções culturais e não como revelação divina. Olha, o que acontece como consequência desse pensamento? Ele não é tão simples e ingênuo, meus irmãos. Acontece que, com a lógica de que ele é um avanço da sociedade, os filhos podem se emancipar rapidamente e chega ao ponto de não ser mais necessário eles respeitarem seus pais, porque os pais fizeram o seu papel em algum momento da história. Acontece também, meus irmãos, que, sendo os pais desnecessários, outras autoridades, como por exemplo o Estado, passam a ocupar autoridades que antes eram dos pais na estrutura familiar. Então os filhos passam a estar não debaixo da autoridade dos pais, mas debaixo da autoridade do Estado. Então essas abordagens, meus irmãos, ignoram que foi Deus, o próprio Deus, quem deu o mandamento. Ele não é fruto de uma evolução da sociedade ou da cultura, mas ela é uma expressão da ordem moral do próprio Criador. Essa abordagem que a gente critica e refuta, meus irmãos, ela inverte a ordem que Deus estabeleceu, a ordem espiritual da estrutura humana. O mandamento não é uma necessidade, não foi a necessidade que produziu o mandamento, foi Deus quem revelou a sua vontade para ordenar corretamente não só a vida familiar, mas a sociedade que cerca a família e da qual a família é célula máter, não é? Ou seja, em poucas palavras, Deus ordenou esse mandamento para o bem da vida humana, para o bem de cada um de nós. Então, a honra aos pais não nasce da utilidade, nós não somos utilitaristas, não é? Mas nasce da autoridade que Deus deu aos pais. Ela não é uma conveniência sociológica aqui. Então, meus irmãos, mesmo que os meios de educação tenham prosperado, os meios de acesso à informação tenham mudado, não é? Hoje não são só os pais que dão instrução aos filhos. Na verdade, os pais, sem perceber, têm delegado a outros aquilo que é responsabilidade sua. Então, os pais, os próprios pais acabam tendo uma participação no problema aqui, né? Porque com o aumento da facilidade da informação na literatura, na internet, as escolas, os filhos hoje não dependem exclusivamente dos pais para serem inseridos na sociedade, né? Não precisam dos pais necessariamente, ou só dos pais para aprender a ler, para aprender a escrever, não é? E assim poder articular com a sociedade, mas isso não anula o mandamento. O mandamento foi dado por Deus, meus irmãos, ele ainda é válido, porque é um chamado divino. Um aspecto importante desse mandamento, meus irmãos, relacionado ao pai, é que a instrução é algo essencial na paternidade. Ser instrutor é algo essencial na paternidade. A gente pode então perguntar para aquela teoria que nós refutamos, há alguma coisa de válido nela? Nós vamos dizer, o quê? O facto de que ela reconhece que os pais instruem, embora ela refute a medida da instrução dos pais e a importância deles. Mas ela reconhece que os pais instruem, né? A Bíblia, todavia, meus irmãos, ela fala da instrução de uma forma muito especial. Que a instrução dos pais tem um caráter essencialmente espiritual. O pai e a mãe precisam ensinar o temor do Senhor aos seus filhos. Precisam ensinar os seus filhos acerca das coisas de Deus,
Quando você olha Deuteronômio, eu peço que você abra Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Deus dá instrução ao seu povo através do seu servo Moisés. Então toda a nação recebe essa instrução. Como os pais deveriam ensinar, transmitir a palavra de Deus para os seus filhos. Então Deuteronômio 6, versos 6 e 7, nós lemos assim: estas palavras que hoje te ordeno, ordem do Senhor, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, esse ensino aqui a gente percebe que ele é contínuo, constantemente, continuamente, naturalmente, relacionalmente, os pais precisavam desenvolver esse papel, assumir esse papel que foi dado por Deus, o papel de ser os agentes principais na formação espiritual dos seus filhos, de educar os seus filhos no temor do Senhor. E é por isso que é interessante você olhar para Provérbios, porque Provérbios, ele nos apresenta uma série de ensinos na pessoa de um pai falando ao filho, de um pai que é um instrutor, um mestre, dando ensinos a alguém, e esse alguém que é o aluno é o filho. Então o pai, mestre, e o educando, ou aquele que aprende, que recebe a instrução, é o filho. Então isso mostra que a relação, de forma essencial dos pais, tem a ver com a instrução espiritual da sua casa, dos seus filhos. Além disso, aprendemos em Provérbios, e logo apontarei alguns indícios disso, além disso, a própria longevidade prometida no 5º mandamento, ela está associada diretamente à instrução paternal, à instrução dos pais. Provérbios, por exemplo, abre Provérbios capítulo 3, verso 1 até o 2, ou 1 e 2, você vai encontrar o mesmo ensino sintetizado no capítulo 4, verso 10. Mas abra Provérbios 3, verso 1 e 2. Você vai observar como o texto acaba relacionando o ensino com a promessa do 5º mandamento, de dar vida. Então diz lá, Provérbios 3, 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, diz o pai, diz o instrutor. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Ele diz, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ele acabou de vincular a instrução paternal com a qualidade de vida, com a bênção sobre a vida, meus irmãos. Essa instrução é essencialmente espiritual e ela está relacionada com este fruto bendito, com essa promessa bendita que Deus anexa ao 5º mandamento. Então, o ensino bíblico sobre vida, sobre sabedoria, sobre temor ao Senhor, sobre bênção, está entrelaçado com a função dos pais de mestres espirituais dos seus filhos. Nós percebemos essa mesma linha de trabalho no servo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, meus irmãos, diversas vezes ele fala à igreja, ou ele fala a alguém, chamando-o de filho, quando ele não era pai, literalmente, biologicamente, daqueles leitores. Ele chama, por exemplo, Timóteo de filho. Mas Timóteo não era filho de Paulo, era um jovem pastor. Mas Paulo se colocava no papel de pai instrutor, dirigindo instruções a um aluno, filho. Aqui ele trata como filho, não é? Então você lê isso, por exemplo, em 1 Coríntios 4, 15, não é? Como a gente vê também o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo isso. Então por que Paulo chama os discípulos de filhos na fé? Uma das razões, meus irmãos, é porque mostra que a paternidade, ela tem a ver com a formação espiritual. Ela tem um foco na espiritualidade. O próprio Senhor Jesus Cristo falou algo similar, não com as mesmas palavras, em Mateus. Você abre Mateus capítulo 12, verso 50. Olha como Jesus Cristo reconfigura os laços familiares, relacionando
os laços familiares com a obediência espiritual, com o ensino espiritual. Ele diz em Mateus 12,50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, meus irmãos, a gente vê aqui o papel essencial dos pais tem a ver com o ensino espiritual, ensinar o temor do Senhor aos seus filhos, e este ensino também está relacionado com a promessa anexada ao mandamento, de trazer bênção sobre os seus próprios filhos. Então, mesmo que outras pessoas auxiliem os pais na formação dos seus filhos, e hoje nós temos muitos instrumentos de ajuda, e devem ser vistos como ajuda, não é? A internet, os próprios livros, e os pais têm que ser criteriosos, não é? Na distinção em dirigir seus filhos, em que fonte eles devem beber. Os filhos precisam aprender a discernir a boa fonte da fonte amarga e ruim, não é? Mas há muitos instrumentos, e bons instrumentos, na mídia, na internet, na televisão, e o governo, em alguma medida, contribui ou não contribui, ou prejudica, não é? A formação, mas os pais têm o dever de filtrar, de conduzir todas estas coisas, sabendo que eles são os principais responsáveis pela educação moral e espiritual dos seus filhos. Por isso que honra, meus irmãos, a pai e mãe inclui esse relacionamento de reconhecer seu pai e sua mãe como um líder espiritual dentro da sua casa, não é? Pai e mãe tementes a Deus, pai e mãe que andam com o Senhor. Isso tem a ver com todos nós, certamente, meus irmãos. Tem a ver comigo, com você, com os nossos filhos, não é? A autoridade dos pais, ela não vem de uma necessidade evolutiva que se desfaz. A autoridade dos pais vem do alto, vem de Deus. E mais do que orientar os seus filhos a viverem na sociedade, a se integrarem na escola, a se integrarem neste mundo, o papel teu, pai, é especialmente espiritual. Você precisa ensinar o seu filho a temer ao Senhor, a amar ao Senhor, a instruí-lo nos caminhos do Senhor. Então, pais, assuma o seu papel espiritual no seu lar. Pai, você, pai e mãe, não é? Pai e mãe, você, pai e mãe, são responsáveis pela instituição espiritual do seu lar, da sua família. Então ensine ou ensinem a Bíblia aos seus filhos. Vivam a Bíblia, vivam a palavra de Deus, para que seus filhos aprendam não só pelo que diz as tuas palavras, os teus lábios, mas eles vejam na tua vida, no teu testemunho. Porque eles aprendem com o seu testemunho. Muitas vezes aprendem mais com o que você faz do que com o que você fala. Tem até um ditado que diz que às vezes o que nós fazemos faz tanto barulho que os filhos não ouvem o que nós lhes dizemos. É uma denúncia, meus irmãos. Por outro lado, filhos, honrem os pais como mestre de vocês, mestres da palavra, mesmo quando eles erram, mesmo quando eles falham. Nós, filhos, precisamos reconhecer que os nossos pais receberam autoridade divina. Há muito que falar sobre estas coisas, meus irmãos. Não conseguimos falar tudo na mesma hora, não é? Mas, no decorrer do tempo, nós vamos olhando os vários ângulos, inclusive a responsabilidade dos pais. A igreja, meus irmãos, tem responsabilidade. A igreja precisa fortalecer os lares. O próprio facto de nós termos uma escola dominical, um dos seus objetivos é fortalecer os pais e as crianças, os filhos. Um objetivo fundamental também é fortalecer instruir os pais para que eles saibam conduzir-se na vida e na educação dos seus próprios filhos. Todavia, a igreja, que tem este papel, ela não é a responsável pela educação dos teus filhos. O responsável são os pais. A igreja ajuda,
A igreja contribui, equipando os pais para a tarefa de instrução espiritual dos pais. Pais e filhos, entendam isso, a igreja, por meio da palavra de Deus, tem muito a oferecer. A igreja tem um tesouro, meus irmãos, da multiforme sabedoria de Deus, a palavra. Então a igreja tem muito a oferecer a você, pai, a você, mãe. Todavia, cumpre a você estar na igreja, para ouvir, para aprender do Senhor, para mudar a vida, para viver de acordo com a palavra e, consequentemente, instruir os vossos filhos. Então, entenda que na tua vida a igreja tem um papel fundamental. É a família amada do Senhor, estabelecida pelo Senhor para te ajudar a instruir os teus filhos. Então, ame a igreja, ou seja, esteja sempre presente na igreja. Aproveite o tempo tão curto que temos, não é? Para estarmos juntos. A sociedade, meus irmãos, precisa ouvir esse mandamento. Que a sociedade precisa reconhecer que a desvalorização da autoridade dos pais compromete a saúde moral da própria sociedade. Compromete a espiritualidade da geração futura. Ou seja, meus irmãos, compromete o bem-estar da vida humana. Desprezar o quinto mandamento significa comprometer aquilo que nós tanto queremos, bem-estar, uma boa vida. Mas se nós desprezarmos, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto pessoa, o quinto mandamento, estamos a comprometer o bem-estar da vida humana. Porque este mandamento vem agregado de uma promessa, que tem exatamente a ver com o nosso bem-estar. Mas eu preciso passar para um terceiro e depois para um quarto aspecto deste mandamento, meus irmãos. E o terceiro tem a ver com aquilo que está ligado à obediência aos pais. A obediência aos pais, ela está ligada à liberdade. Que coisa maravilhosa! Obediência ligada à liberdade e não só à vida plena. Vou repetir. A obediência está ligada à nossa liberdade e a uma vida plena, abençoada. Em outras palavras, meus irmãos, a obediência ao quinto mandamento preserva a nossa liberdade e a prosperidade que Deus concede ao seu povo, concede a gente. Onde é que vemos o fundamento disso? Olha, meus irmãos, na relação dos 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 2, ele conecta os mandamentos todos à libertação do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te dei liberdade da escravidão. E depois vem todos os mandamentos baseados neste facto de que Deus tirou o seu povo da escravidão, antes do Egito, não é? E nós sabemos como isso tem a ver com a libertação da escravidão, do pecado. Então, Deuteronômio, somando a isso, Deuteronômio capítulo 6, verso 20 até o 24, eu vou parafrasear o ensino desse texto, embora eu vou ler aqui o verso 24, ele mostra que os filhos, ao serem instruídos pelos pais, eles aprendem a obediência à lei e o caminho para o bem-estar da vida. Observe o capítulo 6, verso 24. Abre o texto. Você quer o bem da tua vida, dos teus filhos? Abre o texto. Deuteronômio 6, verso 24. Diz assim: o Senhor, Yahvé, não é? O Deus que nos libertou da escravidão do Egito, o Deus do pacto, o Deus da aliança conosco, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, que é o nosso Deus. Para quê? Para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como Ele tem feito até hoje. É por isso que Ele deu os mandamentos. É por isso que Ele deu. Então, a relação entre o quinto mandamento e a liberdade, ela é teológica, ela é prática, meus irmãos. Antes de Deus dar os mandamentos,
ele lembra ao povo da libertação que ele operou nele, ao tirá-lo do cativeiro egípcio. Então, a lei, os 10 mandamentos, não é opressão. Ele não oprime o povo de Deus. Vou colocar numa linguagem assim, ele é a estrada da liberdade que nos foi dada. Ele é a estrada, é o nosso caminho desta liberdade. O mandamento de honrar os pais, meus irmãos, ele aparece como o primeiro passo de uma vida em aliança, estruturada por ouvir, por obedecer a palavra do Senhor. Então, Deuteronômio, que nós mencionamos, capítulo 6, verso 20 até 24, ele oferece um modelo pedagógico, didático, muito claro. Os filhos, ao ler o texto, ou ouvir, melhor dizendo, o texto, que era lido periodicamente, a lei era lida periodicamente pelos pais aos filhos, então os filhos poderiam perguntar o significado desses mandamentos. Depois você lê em casa, você vai ver que é disso que se trata, verso 20 em diante. Os filhos perguntavam, olha, Senhor, meu pai, por que nós temos esses mandamentos, não é? E os pais deveriam responder de uma determinada forma. Eles deveriam responder contando a história da redenção. Ouvimos tanto sobre a história da redenção, não é? Hoje aqui na escola dominical e durante menções na liturgia. E agora no sermão, não é? Os pais deveriam rememorar a história da redenção e a promessa do bem. Então Israel, meus irmãos, recebeu a ordem de inculcar na cabeça dos filhos, das crianças, os mandamentos do Senhor. Quando eles fossem inculcados, eles perguntariam, o que é que significa, pai e mãe? Esses testemunhos, está lá no verso 20, esses estatutos e juízos que o Senhor Deus nos deu, nos ordenou, e a resposta primeira qual era? O pai deveria contar a história da escravidão de Israel no Egito e o livramento do Senhor. Nós estamos presos, cativos, e Deus nos livrou. E depois, então, a história deveria ser concluída assim: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Primeiro o evangelho que liberta, meus irmãos. Primeiro o evangelho libertador que nos quebra as cadeias que outrora pesavam sobre nós, os grilhões que estavam sobre nós. Depois o caminho para permanecer nesta liberdade era explicado pelos pais. Então o bem-estar de Israel, meus irmãos, estava ligado a ouvir e obedecer os mandamentos de Deus. Então a partir disso, meus irmãos, fica claro quão importante era a instrução dos mandamentos de Deus. Israel, por assim dizer, mantinha sua liberdade na terra da promessa quando seus filhos e filhas obedeciam os mandamentos do Senhor como pais, como seus mestres. E se ensina, meus irmãos, que os mandamentos, eles são instrumentos para nos abençoar. Nos abençoar na liberdade que já temos. Pela graça, porque a liberdade é puramente fruto da graça do nosso Deus. A obediência é a continuação dessa redenção no cotidiano da vida familiar, do gozo dessa graça. Então nós obedecemos, porque Deus é que nos libertou. É que Deus é que nos deu esta liberdade. Então a promessa do 5º mandamento, quando diz assim, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, ela deve ser lida como uma bênção de vida plena, segurança, paz e continuidade da aliança, meus irmãos. Quando os filhos honram seus pais, toda a estrutura social é fortalecida. Quando os filhos honram seus pais, o povo permanece a gozar de bênçãos do Senhor. Isso tem implicações práticas para nós. Filhos, qual que é a importância prática? Bom, primeiro, conceitual, obediência não é escravidão. Obedecer papai e mamãe não é escravidão. É liberdade verdadeira. É caminho que você já usufrui da liberdade. Filhos que ouvem pais, tementes a Deus e aprendem a palavra, são mais bem preparados para viver a vida. Se você ouvir o teu pai,
que teme ao Senhor, tua mãe que teme ao Senhor, filho. Não importa a nossa idade. Nós estaremos mais bem preparados para o mundo e para servir ao Senhor. Então, filhos precisam ouvir os pais. Famílias que vivem sob a autoridade da palavra, meus irmãos, cultivam liberdade. Olha só. Quando nós amamos a palavra, a sua autoridade, nos sujeitamos à autoridade, nós estamos cultivando a liberdade que nós temos. Abençoada liberdade. Então, a igreja, meus irmãos, ela deve formar uma geração que entenda que honrar pai e mãe é parte das bênçãos dessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Mas há uma coisa a mais que a gente precisa pensar aqui, meus irmãos, por fim. Ela tem a ver com a promessa. O texto aí do mandamento diz, a promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa é a promessa, não é? Então a gente precisa perceber, meus irmãos, que a promessa, ela é real, ela é verdadeira, mas ela não é mecânica, ela não é automática. A gente precisa perceber que a promessa de vida longa, ela deve ser entendida dentro de um princípio pactual, ela não é uma fórmula matemática para a vida da igreja, do povo de Deus. Efésios 6, 2 e 3 fala que nós devemos ser obedientes, respeitar os nossos pais para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele está lembrando o mandamento. Provérbios, como nós já mencionamos, e agora a gente vai voltar um pouco mais a Provérbios, tanto Provérbios 3, 1 a 2 e 4, 10, ele fala da relação da instrução com a longevidade de vida, com a vida plena, com a vida abençoada. Então ele liga a instrução dos pais à bênção de vida. Deus vai nos abençoar, vai abençoar a nossa vida através da instrução de pais piedosos. A promessa de uma vida longa, ela não é mecânica, meus irmãos. A Escritura não mente. E nós encontramos na Escritura pessoas que eram tementes a Deus e que tiveram vida curta. Mas a Escritura não mente. Você vai pegar o caso de Abias, 1 Reis, capítulo 14, verso 13, vai pegar o caso de Josias, 2 Reis 20, 22, tiveram vidas curtas. Mas, todavia, foram vidas abençoadas por Deus, embora curtas. Mas foi plena, abençoada, enriquecida pelo Senhor. Então, Deus ele promete vida longa àqueles que honram seus pais, mas essa promessa deve ser interpretada, meus irmãos, dentro dessa lógica da aliança das bênçãos de Deus. Ela é uma expressão da bênção divina sobre filhos obedientes, filhos tementes. Então, isso não significa que todos os filhos obedientes viverão muitos anos na terra. Não é isso que significa. Mas também não significa que todos os desobedientes terão vida curta. O princípio, todavia, continua válido. Ele está submetido, obviamente, à soberania de Deus, que dá vida longa a quem Ele quer, não é? E encurta a vida de quem Ele quer. Mas Ele promete bênçãos para o seu povo, para os filhos que são obedientes, que respeitam os seus pais. Então, a longevidade, meus irmãos, é a expressão da bondade de Deus. Não uma fórmula mágica, não é? Às vezes Deus chama seus filhos fiéis bastante cedo, meus irmãos, poupando-os de sofrimento, poupando-os de dores. Então é triste, não é? A gente sofre. Quando a gente vê pessoas amadas, queridas, que a gente sabe da sua história, que são tementes a Deus, partir tão rápido, não é? Isso fere a gente, fere os pais. Mas isso não quer dizer que Deus não abençoa aquelas vidas, meus irmãos. Porque não lhe deu longos anos, mais tempo de vida, não é? Deus abençoa-as enquanto elas estavam vivendo. E Deus, nós temos o caso lá de Josias, 2 Reis, não é? Capítulo 22, verso 20, que Deus
poupou Josias de sofrimentos posteriores, recolhendo, tirando deste mundo. Então, meus irmãos, temos que olhar também um outro ângulo das bênçãos de Deus, que o Novo Testamento, ele amplia o alcance da promessa. Ele não fala só da vida que agora é, mas fala da vida que há de ser. Abre Timóteo, capítulo 4, verso 8. Timóteo 4, verso 8, diz assim para nós. Primeira carta de Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 4, verso 8. Pois o exercício físico, por mais que a gente pense que ele vai nos dar vida longa, nos ajudar na saúde, e muito provavelmente ajuda, não é? Todavia, o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade, ou seja, o amor a Deus, a viver de acordo com a vontade de Deus, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, daqui a ser. Ampliada foi a promessa. Temos aí um vislumbre ainda mais rico de uma vida plena, não só agora, abençoada não só agora, mas no porvir, quando estivermos com o Senhor. Mas eu gostava de olhar também para Provérbios, meus irmãos, porque Provérbios, ele reforça com clareza a conexão entre sabedoria e vida boa, e vida plena, entre instrução e sermos protegidos. E Provérbios começa tudo dizendo que a sabedoria, ela começa com temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Princípio do saber. E ele se expressa na escuta obediente aos pais. Depois você lê isso, Provérbios 1, verso 7 até o 9. Mas observe, meus irmãos, eu vou citar aqui alguns textos, como a instrução dos pais, ela afasta o filho da desgraça. Ou seja, se a instrução dos pais afasta o filho ou os filhos da desgraça, essa instrução está a dar uma vida melhor para os filhos, está a propiciar aos filhos uma vida plena, uma vida abençoada. Então nós lemos, por exemplo, Provérbios 1, verso 10 até o 16, quando há instruções acerca das más companhias, os filhos devem se acautelar contra as más companhias, porque elas levam à violência e à morte. Então os pais, aqueles que instruem, a instrução espiritual, aponta o caminho para o filho não se envolver com más companhias, para preservar a vida e a integridade da própria vida. Provérbios 2, 16 a 18 e o capítulo 7, verso 26 e 27, instrui o filho a tomar cuidado com a mulher imoral, porque o relacionamento com ela vai conduzir à perdição. Olha só, não se perca, ouça a instrução, não se envolva com a mulher imoral, porque você vai cair na perdição. Então preserve a vida, viva uma vida plena, através de ouvir e seguir aquilo que é ensinado pelos pais, sábios pais. Provérbios 5, 23 vai nos mostrar que o estulto significa a pessoa tola, pessoa insensata, uma pessoa que rejeita o ensino, que rejeita a correção. Então, o estulto, por que ele perece? Por que ele sofre? Ele sofre por falta de disciplina, ou por desprezo à disciplina e à sabedoria. Então, o texto de Provérbios, meus irmãos, ele relaciona a instrução dos pais com proteção, com vida plena, com bênção para os filhos. Provérbios 6, versos 6 a 11, e capítulo 21, verso 25, admoesta os filhos contra a preguiça. Olha só. Por quê? Porque o preguiçoso terá como resultado a ruína. Então, se você ouvir a instrução, você não vai ter uma vida arruinada. Que bênção, meus irmãos. Provérbios 16, verso 22, vai falar do entendimento como a fonte da vida. A instrução
sábia que os pais piedosos devem dar aos seus filhos é fonte de vida, mas os tolos vão se perder. Vai dizer do capítulo 10, verso 2 e o capítulo 11, verso 4, que a justiça livra da morte. Por outro lado, aquele que vive na impiedade vai cair também na destruição. Então, o tempo todo, meus irmãos, a instrução de Provérbios fala dessa relação de pai e filho, pai como aquele que instrui, filho como aquele que aprende, e aprende para ser conduzido em vida plena, numa vida abençoada através da instrução dos pais. Tem um manual prático, estude Provérbios, leia rotineiramente o texto de Provérbios, que ele instrui sabedoria para você e para você instruir os seus filhos. Vocês, pais, são mediadores dessa instrução divina para promover segurança, promover discernimento, proteção moral e proteção espiritual para os seus filhos. Então, Provérbios, meus irmãos, confirma que o caminho da sabedoria, pela palavra de Deus, aprendida em casa, em última instância, é o caminho da vida. Isso traz implicações para nós, meus irmãos. O que dizer para os filhos? Filhos, honrar teu pai e tua mãe é um investimento para a tua própria vida. Você quer viver bem? Viver uma vida plena, abençoada? Quer ter alegria na vida? Honre teus pais piedosos. Honre-os. Você vai trazer frutos para a vida que agora é, né? Se você é temente a Deus, ama a Deus, está dizendo também para a vida que há de ser. No entanto, filhos, não percebam esse respeito como uma troca automática. Vou fazer e vai acontecer, não é? Vou fazer e vai acontecer. Mas entenda isso como um princípio, através do qual Deus vai revelar a sua bondade em sua vida. De alguma forma, Deus vai revelar a sua bondade em sua vida. Filhos, honrem seus pais. Se vocês fizerem isso, vocês vão aprender a viver com sabedoria. Vocês serão poupados de muito sofrimento. Vocês serão poupados de muitos males, de vícios, de escolhas ruins, de relacionamentos destrutivos. Deus é sábio, não é, meus irmãos? Mas, pais, vocês que ensinam e vivem a palavra de Deus, vocês estão promovendo bênção sobre a vida dos seus filhos. Guarde isso no coração. Ao passo que vocês ensinam a palavra e vivem de acordo com a palavra, vocês são promotores de bênção na vida das suas crias, daqueles que vocês instruem. E sobre a sociedade, porque vai colher ela também o fruto disso. Então guarde no coração, guardar isso, pais. A educação cristã no lar, ela é o escudo contra tragédias promovidas pela insensatez. A educação que você dá no lar aos seus filhos, ela serve como escudo contra as tragédias da insensatez. Que bênção é, meus irmãos, o mandamento do Senhor. A igreja, meus irmãos, ela deve valorizar, deve instruir sobre o papel dos pais, não é? É o que temos feito, não é? Ao estudarmos este mandamento. A igreja precisa orientar os pais acerca do seu papel na formação espiritual e moral dos seus filhos. E os pais devem se apegar a isso, não é? Em poucas palavras, meus irmãos, este mandamento trata de uma honra que vai prolongar a vida. Ou, se você quiser mudar a linguagem, que vai abençoar a vida. É uma honra que você dá a outra e que vai abençoar não só a tua vida, vai abençoar a vida da família, vai refletir na sociedade. É mais do que uma regra moral, um costume social. Ela expressa a vontade de Deus, meus irmãos. Nesse mandamento o Senhor ensina que honrar os pais, ele está no coração mesmo da aliança de Deus conosco. Ele traz promessa para a gente, não é uma barganha que ele faz com a gente.
mas Ele promete abençoar a gente. Em Cristo, meus irmãos, nós temos aí o perfeito filho obediente, não é? Jesus Cristo foi obediente em todas as coisas. Por isso Cristo também é o nosso modelo, que obedeceu aos seus pais em todas as coisas. Que a gente olhe para Ele como modelo. Que a gente olhe para Ele como o nosso guia, tanto naquilo que Ele nos ensina com a sua palavra, como na vida que Ele viveu entre nós. Quando você olha para Cristo, você aprende, filho, que se você tem errado como filho, não honra os teus pais, você encontra em Cristo o perdão. Você encontra em Cristo o ensino, mas você também encontra o perdão. E o encorajamento para mudar a tua atitude. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós confessamos a Ele os nossos pecados, a nossa atitude ruim relacionada aos nossos pais, e encontramos perdão no Senhor. Mas isso é verdadeiro para os pais também. Os pais que têm errado com seus filhos. Os pais que agora encontraram Cristo, que teve o coração regenerado, uma vida transformada por Cristo, que os seus olhos agora foram abertos. Ele também dá perdão para os pais que têm errado com seus filhos. E encorajamento para que vocês, pais, passem a educar seus filhos como mestres espirituais deles. Vos encoraje com ensino e com demonstração e com correção para que vocês, pais, ensinem aos seus filhos a temerem, a amarem a Deus. Para o bem deles, para o bem de vocês, para o bem da sociedade. O que acontece, meus irmãos, quando essas coisas não são obedecidas? Nós vamos refletir depois, né? Numa outra ocasião. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós amemos esse mandamento de todo o nosso coração. Amém? Vamos colocar-nos de pé, meus irmãos. Aí no nosso grupo de WhatsApp, nós temos